lá, vamos lá, gravando. Então, pessoal, boa tarde, né? Só para o vídeo de aula, para quem não sabe, para quem não estava antes, a aula já começou, estamos gravando, então por isso que eu estou dando boa tarde de novo, não sou maluco, talvez seja. Não são presenciais, as aulas começam semana que vem, são só aulas remotas, o PJ está no que a gente chama de PLE, período letivo excepcional, onde a gente vai dar prioridade, cada curso tem liberdade de tratar como quiser. Pessoal, os cursos da Poli, em geral, abriram tudo que puderam abrir, os cursos de outras unidades abriram parcialmente, dependendo do que for. Né? Mas começa a partir da semana que vem, então na semana que vem, além de estar dando IoT para vocês, eu vou estar dando redes para controle e automação, IoT para graduação e segurança para graduação. Então vai ser o mesmo esquema, vai ser gravado e colocado no canal, e eu acho que pode ser que seja interessante. Então, só para fazer um recapitulando, só agora que está gravando, né, hoje eu vou falar sobre RPL, brevemente, e na quinta-feira eu vou falar sobre MQTT e COAP, e aí eu acho que a gente vai fechar o que eu chamo do subconjunto mínimo de protocolos que a gente tem a nível da pilha do Six Low Pound. E a partir disso a gente vai explorar algumas coisas, né, que são partes algorítmicas, né, quais são as coisas que a gente tem para explorar, para onde a gente tem que ir, e para pensar algumas coisas, por exemplo, como é que eu faço, como é que eu lido a questão de indústria 4.0, como é que eu lido, isso é uma coisa que eu quero tratar com vocês, como é que eu vou falar sobre clusterização, como é que eu vou falar sobre fusão de dados, como é que eu vou falar sobre time machine learning, o que isso significa. Eu vou tentar trazer algumas pessoas, mandar umas mensagens. Eu sei que nesse período de pandemia isso vai ser um pouco mais difícil. O tutorial básico. Não, o próprio IoT em 5 Days eu considero ele bastante básico, João. Bastante básico. Né? E tem o vídeo do Hugo, o vídeo que o Hugo postou, que o Hugo tem no canal também, é um vídeo bem básico, onde ele faz um passo a passo. Né? Ele usa um Instant Config. O Config NG, ele tem um guia usando Docker na página dele. Tá? Eu não sei a dificuldade de fazer isso, por exemplo, fora do Linux. No Linux é relativamente simples. Né? No próprio Git tem um passo a passo. Eu achava que era relativamente simples no Linux, no Mac eu não lembro de ter tentado muito, não. No Mac eu lembro, mas eu tinha feito mais besteiras e estava dando zica. Mas aí não era difícil. Eu sabia que não era difícil de consertar, eu fiquei com preguiça. E o meu Instant Config ele já está com todos os meus scripts antigos. Né? Mas aí no Mac foi o trauma do Cuja por causa da versão do Java, né? Tinha uma zica com a versão do Java, era justamente isso que que eu ficava um pouco incomodado. É isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. O Contigo que injeção de tutorial, por exemplo, é o wiki. Tem sim, tem sim. Não, assim, então é bastante coisa. Eu estou analisando os outros sistemas operacionais, justamente porque eu ainda acho o Contic um pouco gordo demais porque a gente quer fazer, muito pouco direcionado. Mas tá bom, né? Mas a ideia seria que vocês pudessem ler já conseguissem ler o livro do IoT in 5 Days de uma forma um pouco mais entendendo, né, o que essas coisas são e buscando protocolos que são diferentes. Então, uma vez terminado aqui, né, o próximo trabalho que eu vou passar nas próximas semanas, sem ser essa semana ou outra, vai envolver o Node-RED, né, para que vocês tenham contato com programação orientada a fluxo, mas vai envolver o Node-RED, o MQTT e o Telegram. Basicamente, vocês vão fazer uma variação do exemplo daquele vídeo do Bruno, que também está no canal. Tá? Então, vocês vão instalar o Node-RED na máquina de vocês e fazer isso funcionar. Tá bom? Tem um material de instalação no Node-RED que eu vou postar para vocês, o Bruno também que fez, o laboratório que fez. Então, bem, é isso, né? Por enquanto, então a gente vai caminhando assim, né? Eu tenho que saber direitinho qual é a data que termina o período. Se eu não me engano, é no final de setembro, né? A gente teria ainda, a gente está no meio de agosto, a gente teria mais um mês aí para ficar lançando essas disciplinas para vocês. Para ficar lançando esses tópicos para vocês, mas a ideia seria mais realmente um esquenta, né, para a gente.
para a gente ir, né, cada vez mais incrementando esses sistemas dentro de IoT. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de discussão, né? A gente falou muito sobre o LoRa, sobre agricultura, então vou trazer uma galera também de agricultura para falar sobre isso, né? Eu dei uma palestra sobre o uso de IoT na agricultura há um tempo atrás, eu posso buscar esse tipo de coisa, e a gente estudar esses casos de uso, né? Eu postei aquela aplicação para vocês do Contact Tracing usando o BLE, né? E a gente tem uma série de outras. Então, a questão, né, seria, tipo assim, eu acho que o que vocês têm que se preocupar é sempre o seguinte, qual problema eu vou resolver? Essa é a questão fundamental do que vocês vão fazer, principalmente quando vocês estão na pós-graduação. Qual problema eu vou resolver? Tá? Então, sem mais delongas, porque eu vou ter uma reunião. Então é sobre isso também que eu queria falar. A gente vai estar com 2 hackathons abertos. Um é um datathon, que é da ONS, né? Da ONS, eu acho que é. Não, é da Agência Nacional de Eletricidade, se eu não me engano. Eu vou postar para vocês também lá no Classroom. E o outro que eu vou fazer uma reunião 2 horas é o Hackathon, que é o Hackathon da Embrapa para indústria do leite 4.0. Então é muito legal, participei no ano passado, alguns dos colegas que estão aqui na sala também participaram. É muito, muito interessante essa disputa e vai ser uma disputa virtual. Sendo uma disputa virtual, eu acho que pode ser que fique mais tranquilo ampliar o número de vagas, eu não sei, mas a gente vai fazer o máximo possível, né, para trazer para vencer, né, para conseguir um bom resultado e para ampliar o número de vagas para ver se a gente consegue trazer mais de uma equipe para o UFRJ, tá? Como é virtual, como não precisa, ano passado foi muito interessante porque eles levaram a equipe da UFRJ lá para a sede da Embrapa e foi muito bacana, foi 5 dias incubado trabalhando. E foi uma experiência fantástica, né? A gente aprendeu muito sobre a indústria do leite, sobre, né, e o que a IoT poderia ajudar. Teve algumas ideias muito legais, umas equipes muito boas trabalhando. É muito diferente do que a gente está acostumado na UFRJ, tá? É uma outra realidade. A galera está muito mais focada em soluções pequenas e direcionadas para problemas concretos do dia a dia do que para macro soluções de gerenciamento. Então, essas são coisas que a gente tem sempre que estar tá, isso que está sendo, né, essas são questões que a gente pode ver e façam a gente a verificar questão de cenário, tá bom? Então, gente, eu vou começar aqui a apresentação. Eu peço até desculpas que hoje eu estou um pouco errático, mas é porque tem várias coisas focando ao mesmo tempo e a gente estava com um probleminha que eu estou lidando em paralelo, mas eu vou focar agora, porque só tem um jeito de dar aula aqui focando. Estou tentando abrir aqui a apresentação, mas alguma coisa está acontecendo. Cara, o Google Slides é ótimo, mas de vez em quando ele dá uma zica tão louca. Pronto, foi. Apresentar agora. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplinho e depois vou postar também um vídeo sobre um exemplo do RPL rodando no Contic. E aí eu reitero para vocês, quando você usa um sistema operacional de sensores, o que a gente está esperando é justamente, né, que você tenha toda essa infraestrutura de protocolos já ajeitadinha para a gente poder usar, né? Porque senão não faz sentido. Senão é só sofrimento desnecessário e a gente não precisa disso, né? A gente quer realmente que a nossa aplicação tenha toda essa infraestrutura. Então, da mesma forma que o IP é o coração do que a gente chama, né, de pilha TCP/IP,
ou que a gente chama, né, da pilha da internet atual, o Ripple ou o RPL, né, vai ser o coração da pilha do SIX-LowPan. Apesar do IPv6, né, da adaptação do IPv6 para LowPan, como a gente mostrou, ser uma coisa que realmente dá para a gente a interoperabilidade, o que permite com que a gente ache os nós, vai ser o Ripple. E se a gente para analisar, o Ripple ele é um protocolo que é extremo, tem uns desafios bastante interessantes, porque ele tem que ser bastante leve para caber num sensor, não pode onerar a pilha de protocolos, né? De forma que não se não se prejudique, né, a operação, né? Se você não tem se o protocolo é muito custoso, o nó morre muito rápido, se o nó for alimentado por bateria. Então, assim, você não pode, né, ao mesmo tempo, você não pode fazer com que isso seja muito custoso, e ao mesmo tempo ele trabalha numa escala muito grande, que eu posso ter muitos nós. E além disso tudo, né, ele tem que, além de economizar energia, trabalhar numa escala muito grande, ele tem que garantir que não tem ciclos, né? Então ele tem uma carga de processamento intensa. Então ele não pode gerar atraso para decisão. Então esse protocolo tem uma tarefa que é bastante ingrata, né, se a gente for para analisar. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, tá? Então, ele faz parte dessa padronização. Então, se vocês notarem, a gente já falou sobre o Zigbee, falou sobre o Bluetooth, falou sobre o SIX-LowPan, vai falar sobre o COAP, né? E vai falar sobre hoje fala sobre o RPL. Então ele faz parte dessa padronização. Ele é um draft da I3E, tá? Mas quando eu falo em redes de sensores sem fio, né? Quando eu falo, né, sobre sensores para IoT, eu vou ter 5 tipos de rede de sensores. Eu vou ter redes terrestres, que são as que a gente entende normalmente, são as que a gente vai usar na maior parte dos cenários. Redes de subsolo, são usadas em minas, por exemplo. Vão ter redes subaquáticas, né, que vão ser, né, redes embaixo d'água, como vocês podem compreender. Redes multimídia, né, ou seja, estou falando de Wireless Multimedia Sensor Networks, ou então redes que você vai ter, como por exemplo, câmeras IP, e redes móveis, como você usa no seu celular, ou sensores que são guardados dentro de roupas, esse tipo de coisa. Um sensor muito interessante é o LilyPad, né? O LilyPad é um sensor que é flexível e você consegue colocar numa roupa, às vezes, para dizer coisas como, esse candango aqui está fedendo, né? Então, parece legal esse tipo de coisa. Só que o que é interessante, como aqui eles são em cenários diferentes, o meio de propagação, que é o ar, ele tem alguns desafios, né? Esse meio de propagação, que é o ar, que tem alguns desafios, né, ele vai ser diferente, né? A propagação vai ser diferente no ar do que é na água, do que é na rocha sólida. Então, com o processo de handover, então lidar com com um protocolo de roteamento que enxerga essas 5 coisas da mesma forma é extremamente desafiador. Então, quando eu trabalho no roteamento, né, posso pensar o roteamento em termos da estrutura ou da operação. A estrutura, eu vou ter um roteamento que ele é chamado de horizontal, né, onde todos os nós são o mesmo nó, né, ou quando a gente fala em peer-to-peer, a gente fala isso, todos nós têm o mesmo papel, têm a mesma importância. O roteamento hierárquico, onde eu tenho nós diferenciados com importâncias diferentes, tá? Se a gente for parar para pensar, o IP ele é um protocolo horizontal, todos nós têm a mesma importância, né? No ponto de vista, numa rede peer-to-peer, mas se você pensa do ponto de vista de uma rede por 802.11, eu tenho uma base station, no próprio Bluetooth eu tenho um nó mestre e vários nós escravos, né? Esse tipo, um tipo de roteamento que é hierárquico. E roteamento baseado em localização, né? Ele é clusterizado. Operação pode ter multicaminho, né? Ou seja, eu posso guardar na minha tabela de roteamento vários caminhos com o mesmo destino. Eu posso ter baseado em perguntas, né? Ou seja, toda vez uma rede mesh 802.11s, se funciona dessa forma. Toda vez que eu quero chegar num caminho, eu tenho que buscar esse caminho. Negociação, que é o caso do BGP, ou baseado em qualidade de serviço, que é o caso de muitas redes sem fio. Eles também podem ser divididos entre proativo, né?
eu já guardo os caminhos comigo na memória. Isso é positivo no quesito que é rápido, né? Você decidir qual é o caminho, mas isso é muito custoso em termos de memória, principalmente conforme a rede cresce. Eu tenho os protocolos reativos que não guardam nada na memória e eles recalculam toda vez que você tem um novo pedido. Isso é muito bom porque você não gasta nada na memória, né? Mas ao mesmo tempo isso causa um delay e pode ser que você nem consiga fazer o roteamento. E tem os protocolos híbridos, né? Que eles são proativos para determinada situação e reativos de determinada outra. Um exemplo seria, né, o protocolo de redes mesh 802.11s, onde a métrica do roteamento da rede mesh é uma métrica bem simples. Eu guardo o caminho para os meus elementos de saída da rede mesh, mas dentro da rede mesh eu sou reativo. Isso dá um equilíbrio muito interessante. Ou seja, para quem você mais manda, você é proativo. Para quem você não, para os outros casos, você vai ser reativo. Então essa é uma abordagem bastante interessante. Eu vou classificar a mobilidade em termos do que eu chamo de elemento móvel, ou seja, o que é ser móvel, né? Quem é esse elemento, quais são os tipos de movimento que ele pode fazer, né? Eu vou classificar o nível do protocolo, né? Se esse protocolo realmente permite ou não mobilidade, e quem controla essa mobilidade, ou seja, quem faz esse processo de handoff e handover. Então, se eu estou numa rede Bluetooth, quem faz o processo de handoff e handover, na verdade, é o mestre, que faz aqueles processos de page, de inquiry e page, né, que a gente verificou. Então, essas são questões que tem que ser preocupadas. E com isso surge o RPL, né? Ele surge como RPL vem de Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks, só que o apelido dele ficou como Ripple. Por quê? Por causa do som, né? RPL. Né? E aí quando você fala RPL rápido, fica Ripple. Então não é nem Ripple direito, né? Como a gente chama aqui em português. Ele foi definido na RFC 6550. Essa RFC é um dos textos da nossa semana, tá? É um protocolo baseado no roteamento de vetor de distâncias, ou seja, ele é diferente, né, do ASPF, ele é mais parecido com o RIP, né? E foi desenvolvido para atender as necessidades dessas LLMs. Tá? Vai definir uma árvore de roteamento usando o conceito de gráficos acíclicos direcionados, chamados de DAG, ou seja, isso é muito diferente do roteamento que a gente trata, tá? Isso é muito diferente do roteamento do IP, porque ele parte do pressuposto seguinte: olha, a minha rede ela é half duplex. Então, ou eu transmito ou eu envio. Então, o custo que eu tenho para transmitir é diferente do que eu tenho para receber. Tá? Então, isso não é direcionado. Então, assim, certas coisas que a gente pode imaginar, nem todo o caminho completo ele é um ciclo. Né? Então, Cláudio, como assim? Né? Quer dizer que eu tenho uma aresta para mais de um nó, não significa que eu fecho um ciclo. O ciclo só se fecha se esse caminho der no próprio nó. Como assim? Tipo assim, A vai mandar para B e vai mandar para C. Né? Só que A na direção de B e C, e B vai mandar para C. Isso não fecha um ciclo. Tá? Isso pode não estar óbvio, mas eu vou mostrar o que eu quero dizer no próximo. Então, a organização orientada ao destino, ou seja, a rede possui uma raiz que concentra o recebimento dos dados de mais nós. Ou seja, todo o nosso protocolo, ele é baseado, né, no que a gente chama de clusterizar, ou seja, agrupar nós num determinado conjunto de dados e ter um nó que vai ser o gateway para a rede. Então, o RPL ele vai ser híbrido, né, no sentido de que eu guardo o caminho até essa saída da minha rede, mas eu não guardo o caminho entre os nós da minha rede. Então, eu vou guardar o caminho até o destino, até esse nó raiz, mas entre eles eu não vou guardar. Então, essa estrutura vai receber o nome de DODAG, Destination Oriented Directed Acyclic Graph, e a rede é formada por um ou mais DODAGs, formando o que a gente chama de uma instância RPL. Ou seja, na verdade, o que eu tento fazer é ser um protocolo de roteamento não em árvore, mas em floresta. Né? Onde eu tento agrupar as minhas florestas como saídas. Isso é interessante porque, se a gente for olhar lá no começo do curso, quando eu falei da Tree Layer Architecture, eu posso ter uma infraestrutura IoT que é formada por várias redes IoT ou por várias árvores do DEC
com vários sync nodes, né, com várias saídas da rede, com vários edge nodes diferentes, que vão receber esses dados, mas que logicamente pertencem a uma mesma instância. Eles logicamente pertencem a uma mesma aplicação. Eles logicamente cumprem o mesmo requisito de aplicações. Tá bom? Então, quais são as características do RPL? São autoconfiguração, ou seja, uma vez que a rede surge, ela tem que chegar num momento de convergência em que eu encontro a minha árvore, autocura um nó, saiu, eu preciso ser capaz de recalcular. Eu tenho que fazer a detecção e impedimento de loops, né? Eu tenho que ter independência e transparência, ou seja, eu tenho que manter essa minha infraestrutura independente do que acontece nas camadas de cima e de baixo e com resultados transparentes para todos os nós. E eu tenho que lidar com múltiplos roteadores de bordo, ou seja, o que tem na camada acima da rede não interessa ao RPR. Tá? E qual é a camada que vai estar imediatamente acima do RPL quando a gente estiver lidando numa rede Six-Low? Vai ser a camada de transporte com o UDP. Eu não vou falar sobre o UDP aqui no curso. Para aqueles que quiserem um pouquinho mais de detalhes sobre o UDP, eu recomendo ler o capítulo 3 do Kurosi, né, por volta da página 110, se eu não me engano, né, para que vocês possam falar sobre, vejam sobre como funciona o UDP. A aplicação, isso mesmo, 110. E eu vou começar a falar sobre o UDP, eu vou só pegar um copinho d'água para a gente poder continuar. Então, só continuando. Sim, sim, sim. 7, o RFC do DP, 768. Três modelos de nós, né? Vou ter o que a gente chama de roteador de borda, roteador e host. Então, o roteador de borda é o cara que vai estar na borda da minha rede. O roteador vai ser esse que a gente vai chamar de cluster head, né? Que é o líder da minha clusterização. E os hosts, que são os nós que estão coletando dados. Então, vai ter um conjunto de funções e objetivos, né? E isso é o que a gente chama de a lógica que eu trabalho. Então, na verdade, isso não está definido na RFC qual é a função objetiva ou métrica que você vai usar, porque isso varia de acordo com a necessidade da tua rede. Vai ter redes que vão ter que privilegiar o tempo de vida, vão ter redes que vão ter que privilegiar a qualidade do dado, a qualidade do monitoramento, vão ter redes que vão ter que privilegiar diferentes aspectos da tua aplicação. Então, por isso a RFC não dá para você uma métrica ou revisão, mas algumas funções objetivas vão desempenhar esse papel, essa OF0 e a MRHOF, né, vão ser funções objetivas que foram propostas na literatura que vocês precisam dar uma olhada, tá? Para ter. Mas essa função objetiva é muito diferente de cada um. Eu vou ter diferentes mensagens de controle, né? A DIO, que é DODEG Information Object, a DIS, que é DODEG Information Solicitation, DAO, Destination Advertisement Object, e a DAO-A, que é Destination Advertisement Object Acknowledgement. Ou seja, as duas primeiras são para a formação da topologia, e a DAO é um anúncio da topologia. Então, a partir, né, como é que isso vai funcionar? Então, o cara que é o cluster head vai mandar, né, o cara que vai ser esse roteador de borda, ele vai mandar para a gente advertisements, né, e a partir desses advertisements a gente vai construir. Então, aqui, ó, vamos chamar esse nó 1 aqui da raiz, ele vai calcular o ranking dele, ou seja, ele é o cara que está mais próximo da borda, e vai enviar uma DIO, né, uma informação dele de objeto, para os nós vizinhos, informando seu ranking, e o F que vai ser utilizado. Então, eu boto o ranking dele como 1 para esse a raiz. A partir esses nós dois vão receber essa informação do nó 1 e vão calcular o seu próprio ranking, ou seja, esse ranking baseado na tua métrica, né? Aqui a nossa métrica está sendo o número de saltos, e o nó 2 vai eleger o nó 1 como pai preferido. Ou seja, olha só que interessante. Aqui, ele sabe que nesse caminho ele só manda para cima,
E para cá ele vai mandar para baixo. E aqui, no mesmo nível, ele vai, né, mandar para os lados. Ou seja, eu só vou mandar informações para o meu pai e receber informações dos meus filhos. Tá? Então, nesse caso aqui, essa comunicação ela é unidirecional e bidirecional. Então, 2 para 1 para 2 não formam um ciclo. Porque um, né, só vai mandar para 2 numa determinada direção. Não pode ser usado para roteamento. Então, isso é muito interessante, isso é muito diferente. Mas isso é muito complicado do nó guardar essa informação. Tá? Então, se o nó 1 receber uma mensagem que é de um ranking abaixo do dele, ele nem responde. Isso é que garante que não tenha, né, ciclo. Olha que negócio interessante, olha que negócio bem pensado. Né? Então, na verdade, o processo de envio vai continuar até que todo mundo tenha os seus rankings, e ao término do processo, a gente já escolheu quem são os nossos pais preferidos, ou seja, para quem eu vou enviar os pacotes. Isso faz com que eu gere uma árvore. Essas mensagens são enviadas periodicamente, é o que a gente chama de trickle timer, para atualizar a rede. Então, na verdade, existe uma outra forma de roteamento, que é o trickle, né? Que é um outro protocolo de roteamento, que é, na verdade, uma variação do Ripple, que é baseado simplesmente nessa questão de cálculo de ranking. Então, esse cálculo de ranking, ele vai ser baseado, né, nesse momento a gente fez por salto, mas ele muitas das vezes ele pode ser trabalhado com outras métricas. Existem diversas métricas na literatura, algumas delas são dependentes das características físicas do teu rádio, ou seja, o RPL permite que eu tenha uma infraestrutura de rede que seja heterogênea, o RPL permite que eu tenha uma infraestrutura de rede que seja é, como é que eu vou dizer isso? Né? Os nós sejam independentes, né? Os, vai ter uma infraestrutura de rede onde a gente vai ter toda uma questão de variação, né? De elementos, né? E contanto que eu mantenha a minha métrica objetiva, né? Essa minha métrica funciona. Periodicamente, né? O nó raiz da minha infraestrutura ele vai mandar o que a gente chama de destination advertisements, né? Ou seja, a raiz da minha rede vai estar através daquela mensagem de advertisement dizendo o seguinte, olha, é para mim que você tem que mandar quando você quiser sair da rede, né? E esse destination advertisement é que vai carregar os prefixos. Ou seja, o que eu troco aqui de mensagem? Olha, esse cara aqui, se a gente for lembrar daquela nossa aulinha lá que a gente teve sobre o Sixlopan, ele vai carregar o prefixo da tua rede. E aqui dentro do formato dos pacotes, o que eu vou carregar são só os subconjuntos de endereço. Então, essa mensagem DAO é enviada sempre pelos nós para o nó raiz, e essa me permite fechar o caminho entre o nó e o nó raiz. Uma mensagem da WAC pode ser solicitada, ou seja, não necessariamente ela é obrigatória, e o nó ingressante na rede vai enviar um DII solicitando um DII aos demais nós. Ou seja, se eu estou em mobilidade, o que eu faço para entrar numa rede é mandar o disso. Então, na verdade, uma rede estabelecida manda DAO, uma rede não estabelecida manda disso. Tá? Esse aqui é o cabeçalho do DAO, onde eu tenho, né, um cabeçalho relativamente grande, né, onde eu vou ter um ID da minha instância, que é aquela diferença que a gente tinha visto do objeto. Eu tenho uma instância do RPL, né, uma identificação, o ranking calculado aqui, e o uso de flags, ou seja, só um ranking aqui que é bastante útil. A mensagem do DIO é a mesma coisa, eu vou ter ranking e mensagem DIO. Tá? Eu vou parar aqui. Então, basicamente, o RPL funciona dessa forma. Eu vou parar por aqui a apresentação e vou mostrar para vocês um exemplo dele em funcionamento. Né? Deixa eu só abrir aqui a minha máquina virtual. Por enquanto, dúvidas, traumas ou desilusões? Coisas que vocês queiram perguntar? Vou ter só que iniciar aqui a máquina virtual, tá, gente? Deixa eu aqui compartilhar a tela.
E aqui, um exemplo muito interessante para vocês darem uma olhada, né, para quem quiser, é o exemplo desses códigos aqui usando o RPL e o UDP. Tá? Deixa eu ver aqui. Power Trace, tá, gente? É um analisador de dados, é um analisador de consumo de bateria que é integrado com o Contic, tá? Então, esse analisador que é feito com consumo de analisador de consumo de bateria é muito útil para quando você está fazendo experimentação em IoT. Então, quando você for publicar um paper de IoT, tá? Algumas coisas você tem que se preocupar, né? Eu vou tentar aqui expandir a minha tela, ver se acompanha para vocês. Não expandiu nada, né? Tudo bem, vamos lá. Isso aqui é um exemplo de rede que ele está usando. Vocês podem ver, essa rede tem bastante nós. Esse aqui é o código-fonte, né? E o editor da minha simulação. Vocês podem ver isso aqui totalmente colocado aqui. Então ele vai mostrar para a gente, né, os pacotes recebidos, e quer uma simulação rodando. E o que é interessante aqui vai ficar aqui. Então eu vou aqui inicializar a minha simulação, né? E a ideia seria que se a gente tivesse, por exemplo, então, por exemplo, aqui eu consigo configurar dentro da minha simulação não somente os renders da minha, mas também a taxa que eu tenho de sucesso do envio. Eu consigo aqui simular um script, né? Ou seja, pegar o script e botar isso aqui para alterar a minha simulação da forma que eu achar melhor. E eu consigo, né, fazer o deploy da minha rede completamente. Então, deixa eu só aqui colocar para a gente ver. View. RHIME é um outro protocolo, tá? Que pode ser usado em função do IP. Multi, code, LEDs, end traffic, position. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Então, olha só. Vocês estão vendo que esse aqui, conforme vai tendo, eu vou estabelecendo em tempo real, na minha simulação, as conexões e o envio de dados entre os elementos. Então, na verdade, aos pouquinhos, essa rede, ela vai... Não é que eu mantenha 100% do tempo, né, uma visão completa da rede, mas conforme eu vou necessitando enviar para dentro da rede, é que eu vou formando esse DODEG. Então, a grande questão, né, eu acho que esse exemplo, a gente vê a simulação rodando, é muito interessante, né, porque a gente tem sempre a visão de que eu vou guardar dentro da minha memória tudo o tempo todo. E se eu fizer isso, galera, não tem condição de IoT funcionar. Então, eu uso a minha capacidade de processamento para, durante um determinado intervalo, coletar alguns dados. Você vê que alguns caminhos até se mantêm durante um tempo, que tem a troca de dados, mas a maior parte do tempo, os caminhos são sempre restabelecidos, né? E eu acho que fica muito legal a gente poder fazer isso usando o Contica, usando uma ferramenta de simulação, porque é muito mais claro a gente ver que, na verdade, esse processo da rede, né, e você vê que o endereço IPv6 colocado, vou pausar aqui.
né? Eu tenho aqui basicamente o meu ranking calculado, né? E sendo jogado aqui para baixo. E aqui a gente vê esse Direct Acyclic Graph basicamente mostrado, apresentado aqui dentro da aplicação. Então usar, gente, o Contic é uma coisa muito interessante no sentido de que você consegue ver essa infraestrutura, essa interface, essa aplicação do RPL de forma muito bem definida. Então, né, resumindo, é um protocolo híbrido, é um protocolo direcionado, é um protocolo que ele não guarda a rede como toda o tempo todo, mas só o caminho necessário, reativo nessa necessidade. Ele é proativo em direção ao pai dele, ou seja, guarda muito pouca informação. Né? E com isso tem um atraso, como seria muito natural, mas esse atraso ele é justificado. Esse atraso se compensa em termos do processamento. Tá bom? Eu acho que é isso, né? O básico. Vocês vão ler mais coisas na RFC, tá? Eu não vou ficar me alongando, não. Vou botar esse vídeo no canal e mais alguns detalhes que eu acho que são importantes vocês darem uma olhada. A RFC é leitura obrigatória. Recomendo que vocês leiam aquele livro do IoT in 5 Days. Acho que já está na hora, acho que vocês já começam e conseguem começar a ler ele com mais cuidado. Dá uma olhada nos exemplos do Contic. Esse exemplo que eu estou usando aqui, né, dá para simular algoritmos não supervisionados no Cuja também. Então, assim, essas coisas são as coisas que a gente tem que verificar. Tá bom? Então, pessoal, dúvidas, traumas ou desilusões sobre o RPL? Professor, não é Pode exatamente falar. sobre o RPL, mas no Cuja, o trabalho que você passou, você pedia para a gente analisar o tráfego pelo Trace. Eu não entendi Isso. exatamente qual é o Trace aí dentro. O Tracer era aquele. É um dos componentes que tem aqui, que é que ele mostra o tráfego. É tipo como se fosse similar ao Wireshark. Vocês já usaram o Wireshark? Então, eu não sei aí. Tá. Ele é um elemento desses aqui que ele permite que ele verifica os pacotes sendo trocados em tempo real. E é uma das caixinhas da interface completa do Cuja, que, por exemplo, nessa simulação não está sendo utilizado, né? Mas que ele vê o seguinte, mostra os pacotes a pacotes sendo transmitidos, né? E aí é tipo um TCP dump, isso mesmo, Fábio. Mas ele está aqui dentro da visualização, deixa eu só procurar ele aqui. Tools, Charge Messages, External Tools. Não, isso aqui é da interface de simulação. Deixa eu ver se eu tenho aqui timeline. Não, porque aqui está muito pequenininho para mim, justamente para poder mostrar no vídeo. Aqui, é isso aqui. Esse Multi Output, né? Aí se você clica aqui em determinados dentro dele, você vai conseguir ter essas informações de MAC, do protocolo, né? Que está sendo utilizado, qual é o CSMA, o DP Client, o cliente IPv6, esse tipo de coisa que eu quero que vocês analisem. Tá bom? Você, inclusive, se quiser, você pode salvar isso aqui no arquivo e nem usar ele aqui dentro. Abrir, inclusive, dentro do próprio Wireshark, que é uma outra ferramenta que eu acho que é muito mais rica. Ok? Ok. Eu achei que pudesse ser esse negócio aí, mas eu não tinha certeza se era ele. Não, tranquilo. E quando for assim, e tiver com alguma dúvida no trabalho, assim, não precisa nem esperar. Pode me mandar ou pelo Classroom, que eu vou tentar responder da melhor forma possível, ou até por e-mail. E se ficar muito ruim, a gente marca uma call para a gente dar um jeito, tá bom? Ok. Tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Eu vou agora, então, para a reunião do Vacaton, e aí eu vou estender o convite, né? Não sei como é que a gente vai fazer, mas eu acho que é uma grande oportunidade para a universidade, né, se destacar em mais uma área, que não só óleo e gás, mas também essa área do agro. Acho que pode ser algo que vai ser muito interessante para os próximos anos da universidade. Então, continuemos trabalhando. Na quinta-feira eu vou falar sobre MQTT e vou falar sobre COPE, tá? Vou usar também esses exemplos do Contic,
né? Cláudio, então por que você usa tanto o Contic se você falou que tem vários outros sistemas operacionais? Primeiro, eu já tenho prática no Contic, então a minha vida fica mais fácil por causa disso. Segundo, eu acho que ele está bastante completo, um sistema operacional que está bastante maduro, tá? Mas ele é o seu favorito? Não, ele não é o meu favorito, né? Mas ele é uma boa ferramenta de trabalho e eu acho que essa visualização que a gente tem do Kuja facilita muito, né? Facilita muito na hora de visualizar. Por exemplo, eu acho que é muito rico você poder visualizar, né, essa visualização da rede se formando conforme você usa o Contic, né? Então, mas também é só uma opinião, né? E estou aberto, né, a perguntas, se vocês quiserem fazer, tá bom? Mas alguém tem mais alguma coisa? Então, vou colocar agora no Classroom tantas coisas da semana passada, né, falando sobre os outros protocolos. Se eu não me engano, eu tenho que botar texto para vocês das coisas de longa distância, né? Os outros eu já tinha posto umas leituras, e vou colocar umas leituras agora sobre o COPE. As leituras obrigatórias dessa semana são todas RFCs, tá? Então, mas eu vou colocar algumas coisinhas a mais sobre uns exemplos, uns vídeos. Tem uns vídeos de indianos muito legais, né? Uns vídeos maravilhosos, né? Indianos maravilhosos fazendo essas simulações muito loucas com o Contic. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, tá bom? Professor, Diga. uma dúvida que eu tenho, assim, que não, eu estou lendo, né? Eu já li grande parte desse livro do IoT em 5 dias e não está ficando muito claro para mim, assim, o seguinte: a gente usa o Kuja, né, para poder fazer as simulações, mas aí, por exemplo, digamos que a gente queira usar o Contic numa aplicação real, né, colocar ele num sensor. O que o, o projetista, né, daquele projeto, ele vai precisar fazer? Ele vai precisar fazer uma aplicação, né, uma coisa a nível de aplicação para poder pegar os dados que ele quer e jogar para a rede, ou isso é programado em algum nível dentro do próprio sistema? Isso que não está ficando muito claro para mim, a diferença, né, da gente simular, o que a gente está simulando para, né, tá bom, sair da simulação, agora eu quero ir para o mundo real, né? Como é que eu faço o deploy, digamos assim, né, do Contic num sensor, por exemplo? Perfeito. O que o Contic ele faz? Ele não tem só essa ferramenta, né, do Kuja. O Kuja é uma ferramenta de simulação. O Contic tem a própria ferramenta dele de deploy, que é, né, aqui eu iniciei o Kuja, mas essa ferramenta de deploy ela é feita ou via linha de comando ou via, né, uma ferramenta, uma outra ferramenta, né, que é do ABC, do AVR, que ele gera o que ele gera é uma imagem do Contic, né, junto da tua aplicação construída, mais o sistema operacional. O que você vai fazer, ele vai dar essa imagem e vai permitir que você faça o flash dessa aplicação. Eu posso colocar dentro do material dessa semana essa aplicação para que vocês deem uma olhada. Uma outra opção, né, porque, assim, se a gente tivesse não remoto, seria mais fácil, porque eu plugava um sensor e mostrava esse flash sendo feito para vocês. Mas eu acho que eu posso tentar fazer um vídeo com esse flash, que eu estou sem sensor aqui em casa, sem Z1s, né? Os Z1s é que eu mais uso. Mas, na verdade, então é isso. Você tem uma aplicação que faz o flash, né? Que faz a escrita dentro da memória do sensor. E a partir do momento que você tem a aplicação de escrita na memória do sensor, o resto é troca de pacotes. Então você consegue ter, né, um sensor que vai estar ligado no teu computador, trocando dados com os outros sensores, e aí, se você quer exportar isso para um sistema web, tudo que você tem que fazer agora é fazer uma API REST, por exemplo. E aí é bem tranquilo. Mas pode ficar tranquilo. O Contic você pode flashar, né, fazer esse flash, limpar a memória, exatamente como a gente faz no Arduino, para a tua aplicação. Eu posso gravar um vídeo, porque esse processo é é bem parecido mesmo com o Arduino. Na verdade, o Arduino Entendi, não, ficou mais claro. Porque do Arduino é que é parecido com ele. Porque, na verdade, esses dois, eles roubam, né? Eles usam as aplicações do GCC, do AVR, para gerar essa imagem. Então, o que é um pouco diferente é que, na verdade, quando você está gerando uma aplicação para Arduino, você não está gerando uma aplicação para Arduino, não, para Arduino também, mas para o Contic, você não está gerando uma aplicação de verdade. Você está gerando toda uma imagem de um sistema operacional
para rodar dentro de um sensor, né? Você está fazendo o dump da memória da sua aplicação para dentro daquele sensor. Então, nesse sentido, é que funciona. E até isso é interessante, porque uma coisa que eu acho que eu não comentei é que o Kuja, ele não é um simulador, na verdade, né? O Kuja, ele é um emulador. Então, na verdade, o que ele tenta é fingir que ele é um nó sensor para dentro. É como se fosse uma pequena máquina virtual, né? É bem tranquilo. É bem tranquilo. É bem isso que o Gabriel estava colocando aqui, né? Ele vai mapear uma TTY, né? E vai fazer um upload com os parâmetros do microcontrolador, com a arquitetura, né? Tanto que a gente tem umas tools aqui, se eu não me engano, essas são as tools da simulação. Deixa eu fechar aqui a simulação. Close Simulation. Então, isso aqui dentro do Kuja, né? E aqui dentro do Kuja eu posso começar uma new simulação. Por exemplo, quando eu vou fazer uma nova simulação, vocês vão ver até que é interessante, que eu quero adicionar aqui, por exemplo, um mode, vou adicionar um mode, criar um novo tipo de mode. E aqui eu posso escolher. Então, por exemplo, um mode que eu usei que eu uso muito é o Z1, né? E aí eu vou pegar qualquer código-fonte, o helloworld.c, vou compilar ele aqui, pode ser que dê algum erro se eu não tiver alguma biblioteca. Deu alguns errinhos aqui. Cláudio. Não, é só um warning por enquanto. Pode falar. Na verdade, isso aí que a gente está vendo é a parte do fluxo de desenvolvimento, né? Para um sistema em produção e deploy, a gente teria um pipeline que não tem nada a ver com isso, para pegar a imagem que gerou a partir daí. Um pipeline de CI/CD é um dos assuntos mais para frente que a gente vai ver. Tá? Mas a ideia seria que eu vou desenvolver isso aqui, vou gerar um pipeline, e a partir desse pipeline isso seria automatizado. Então, mas esse pipeline seria baseado na saída disso aí, não de fato essa interface aí, ela já contém deploy, né? Ela é só a interface de desenvolvimento mesmo. Né? Isso aqui é só o Kuja. Na verdade, isso aqui, o desenvolvimento você pode fazer, inclusive, fora daqui e chamar uma aplicação, né? Esse link que o Gabriel botou é do pessoal lá da Turquia que ele fez esse passo a passo, né, de deploy dentro de uma aplicação. Mas, na verdade, o que você vai fazer é chamar uma aplicaçãozinha no terminal para fazer o deploy dessa imagem no sensor. Aqui eu só queria mostrar o seguinte, que, na verdade, o que você vai fazer é compilar, ele gera uma imagem, né, de um mode qualquer, e essa imagem desse mode aqui é que vai ser jogado no sensor. Como isso aqui é um emulador, exatamente o que ele faz é esse processo de adicionar um mode novo numa determinada arquitetura, vai compilar para esse mode, né? Add mode, né? E aí fazer. Qual é a grande questão do ponto de vista de desenvolvimento, né? Na simulação, gerar 1000 nodes é tranquilo. Fazer o deploy de 1000 nodes é meio intenso. E aí, esse também é um dos nossos desafios, né? Porque gerar um deploy de 1000 nodes, pô, mas só vou plugar 1000 nodes numa USB. Isso não é trivial, galera. Isso não é nem um pouco trivial. Tá? Então, quando você faz uma aplicação de 200, 300 nós, vocês vão ter até estratégias de deploy que vão ser diferentes. Como, por exemplo, assim, muitas das vezes o que vocês vão buscar são nodes ou infraestruturas que permitam a gente fazer esse deploy da imagem over the air, né? Se você mandar isso através de uma interface sem fio. E aí sim você tem uma coisa que é mais escalável. Mas fazer isso um a um é mais complicado. E aí, porque senão você mata a tua estratégia de CI/CD, né? Você gera o código, gera a tua aplicação, e também é diferente porque quando você vai fazer o deploy da tua aplicação, você tem imagens diferentes, com papéis diferentes, então como identificar quem é quem. Então tem umas questões do desenvolvimento, né? Do ponto de vista de engenharia de software para IoT, que a gente vai lidar nesse próximo mês, que trata justamente disso. Beleza, eu tenho 10.000 nós, como é que eu transformo isso numa aplicação no mundo real? Né? Hoje, o que a maior parte das empresas faz eu flasho individualmente cada um desses sensores. E isso não é bom o suficiente, isso não funciona, isso não ajuda. Ok? Eu não sei se ficou mais claro, se está melhor respondido. Não, acho que ficou mais claro, sim. Ficou mais claro, mas... Eu posso tentar trazer um exemplo, botar uns vídeos no grupo sobre isso e trazer uns exemplos na semana que vem, mas acho que na aula de CI/CD é que deve ficar melhor. Não, eu acho que vai ficar mais claro, sim.
por exemplo, eu estava vendo aqui o exemplo do Hello World que o Gabriel colocou aqui. Basicamente, ele gerou um código, né? Ele compilou o código e gerou um Hello World aqui, que aí ele na aplicação final, digamos que eu queira fazer, né, um sensor que dá um Hello World, né? Eu pegaria esse binário, né? Como é um emulador, eu pegaria esse binário e daria o flash aí no meu controlador, pelo que eu entendi, né? E aí, quando eu me conectasse com esse emulador de alguma forma, ele me responderia um Hello World, né? Seria mais ou menos isso a ideia, né? Exato. Muitas das vezes que a gente faz para testar aplicações que já estão em campo é mandar inserir dentro do sensor uma instrução dando. Então, assim, você manda um pacote de controle e ele te retorna tipo um print idiota. E aí, quando o cara já está flechado, já está em campo, você quer testar se alguma coisa funciona, porque até isso é uma coisa que é muito complicada. No simulador você consegue testar, mas quando você já fez o deploy e pôs em campo, debugar algo que já está em campo é um negócio muito chato. Ah, Cláudio, mas eu nunca vou precisar fazer isso, porque se eu já pus em campo, já está em campo, já acabou. Mais ou menos, às vezes tem que dar manutenção. Eu já tive em alguns casos, como por exemplo é o caso lá da Fazenda, em que na primeira vez que a gente fez, né, tipo assim, o cenário era, tipo assim, nunca está alagado. A fazenda era uma fazenda de inundação. Então sempre estava alagado, entendeu? Então, tipo assim, a gente descobriu que na verdade era um erro de medição, que do sensor, né? Na verdade o sensor tinha estragado. Então você tem que fazer esse tuning em tempo real, você tem que fazer esse tuning, né, tipo assim, num nó que já está funcionando, e isso é um pouco mais complicado, né? Então, flechou, colocou, sempre coloca uma instruçãozinha para poder te dar um feedback, ou uma instrução que te retorne um log de operação. Ele, às vezes é um pouco mais custoso, mas como ele é um tipo de instrução que você vai fazer baseado num evento, que é um evento que o operador manda, né? E aí tem certas vantagens, ajuda, tá bom? Mas eu acho que vai ficar mais claro, sim. Espero que já tenha dado uma clarificada um bocadinho. Ele já era só, na verdade, exatamente igual ao Arduino, gera uma imagenzinha que você vai fazer um flash. Tem algumas plataformas que você pode mudar o firmware dela enquanto ela está executando, né? Não sei se a gente vai ver alguma coisa, né? Assim. Na verdade, a gente tinha algumas dessas plataformas que trabalhavam on the fly. O próprio Sunspot era uma plataforma assim, que ele usava uma máquina virtual Java. Então, eu tinha uma máquina virtual Java dentro dele e permitia que você fizesse isso on the fly, tá? O MicroPython, ele faz isso, que eu citei, mostrei para vocês um bocadinho, que permitia que você faça isso, porque ele, na verdade, era um script rodado em cima de uma máquina virtual. Uma máquina virtual de um interpretador Python, né? É tipo um smoke test, isso mesmo. Né? Então, mas qual é o problema disso? Até hoje a gente não consegue fazer essa abordagem, nem virtualização direito, justamente por causa do consumo de recursos que isso tem. Então, trocar um firmware, às vezes até mesmo OVDE, é um consumo de energia muito grande para determinadas aplicações, principalmente as remotas. Então, você consegue fazer esse tipo de coisa, por exemplo, numa casa inteligente, onde, bem ou mal, o teu sensor tem acesso fácil à eletricidade. Mas quando você está em um ambiente remoto, isso passa a ser um custo operacional muito grande. E aí você tem que pensar direitinho o que dá ou não para fazer. Tem uma galera que gosta muito de usar o sensor com energia renovável. Eu também acho uma ótima ideia, mas a gente tem que lembrar que por mais que a energia renovável seja interessante, ela não necessariamente ela é muito confiável, tá? Ela não necessariamente confiável não no sentido de que não dá para usar porque o negócio quebra. Mas pode ser que você não tenha, pode ser que você não tenha acesso ao sol, pode ser que o seu sensor tenha a placa solar não esteja captando tanto quanto precisa. Então, a economia de gerência de energia é muito importante. Uma coisa que ninguém fala, mas que se a sua aplicação é de longo tempo, isso faz muita diferença, é que a bateria deprecia, né? Então, ao longo do tempo que a sua bateria está lá, em geral, inclusive porque a sua bateria é uma bateria muito barata, qualquer operação que você faça que consuma muito recurso, acaba tendo um prejuízo de longo prazo. Então, tem que ter um planejamento muito certinho, né? Mas a plataforma do Sunspot era maravilhosa. Eu tive que é outro, Gabriel não está aqui, mas a gente, durante muito tempo no laboratório, usou o Sunspot, porque era muito rico, né, de trabalhar, e era muito robusto. Mas aí a Oracle, quando assumiu, né, a Oracle levou durante alguns tempos o projeto
em banho-maria, né, até depois terminar. Um tempo depois, teve uma outra plataforma que foi da IBM, que foi o Multirunner. O Multirunner ainda funcionava em cima de uma máquina virtual Java e uma máquina virtual C#. Então, você podia programar um Multi, que era um Iris da Mensic, né, usando Java e C#. E aí você permitia essa mesma coisa, trocar o firmware on the fly, apesar disso também ser custoso. Quem hoje mais ou menos faz isso é a galera da Libelium, e eles fazem isso de uma forma muito interessante. Eles fazem, em cada sensor da Libelium, eles têm um sistema operacionalzinho muito liso, que serve só para fazer esse swap de firmware. Então você faz o deploy over the air e você consegue fazer. Mas esse é uma variação do firmware do firmware do Arduino, tá? Então, alguns fazem isso recebendo instruções, né? Então, tem algumas outras approaches que são o seguinte: você tem um sistema operacional base no teu sensor, mas isso funciona para nós mais robustos, e aí você vai mandando instruções. Então, nesse aspecto que você está mandando para o seu sensor, é realmente só a aplicação, né? Mas, e aí entra mais uma vez essa discussão que eu estou tendo com vocês. Às vezes é muito dependente do sistema operacional que você vai usar. Já são 12h05. Obrigado, Stanley. Pessoal, eu vou ter que ir, que eu vou para essa reunião do Vacathon. Vou postar o material. Acho que foi legal. Acho assim, sempre que vocês tiverem dúvidas, tragam essas dúvidas. Acho que é super importante a gente tentar auxiliar vocês na construção das aplicações. E eu vou convidar vocês, assim que a gente mandar esse anúncio do Vacathon para todos vocês, né? Que vocês participem. É uma forma de vocês verem aplicações de IoT sendo construídas no tempo real. Não sei muito bem como é que eles vão fazer, não, mas eu vou entrar na sala agora para dar uma olhada. Tá bom, pessoal? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Eu fico muito feliz que a gente sempre tenha conseguido botar 20 e poucas pessoas aqui em todas as aulas. Vocês tenham tido essa constância, tá? E vamos seguir em frente. Tá bom? Forte abraço para todos. Eu vejo vocês na quinta-feira. E aí a gente fecha esses protocolos para ir justamente para essa parte mais de projeto. Ok? Cuidem-se.